Ô Pedro, o meu professor pediu para eu falar sobre o legado da escravidão. Tem a mínima ideia sobre o que é isso? Me dá a resposta aí, me sopra aí, vai lá. O quê? Tu vai falar, nesse vídeo? Ah, então não dá para perder. Opa, depois dessa eu vou até se inscrever no teu canal. Ah, agora sim, gostei. Legado da escravidão, o que é? Fala, geração Zapping! Professor Pedro na área para mais um vídeo de história. E o tema de hoje, gente, é muito importante e se faz necessário a gente conhecer, que é o escravismo no Brasil, principalmente no século XIX. Então, antes de a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, já vou pedir para vocês darem aquele like maroto que ajuda bastante o professor, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso pode ser pouco para vocês, mas para a gente ajuda muito, até porque o nosso canal ainda é muito pequeno, mas com a ajuda de vocês, mais pessoas vão conhecer esses conteúdos destinados à história. Bora então a gente conhecer um pouquinho mais sobre o escravismo no Brasil? Bom, então para a gente conseguir entender como que foi o escravismo no Brasil, a gente precisa entender algumas terminologias. Que no caso aqui da América, a gente pode definir como plantation. O que foi o plantation? O próprio nome, né, já nos remete, né, plantações. E no caso da América, ele vai ser compreendido a partir de 4 características, que são os grandes latifúndios, a monocultura, o trabalho escravo e a exportação para a metrópole. Com os grandes latifúndios, com as grandes terras, então, a gente conseguiria produzir os produtos, então, para exportação. Essa produção em grande escala era desenvolvida a partir da monocultura. Monocultura, o próprio nome já nos remete, né? Mono, uma, cultura, então era um produto, ou era um grande produto que então era produzido em grande escala para exportação. No Brasil, por exemplo, se utilizou a cana-de-açúcar, o algodão, o fumo e o café. Geralmente esses produtos eram produtos tropicais e eram produzidos nesses latifúndios. Esses produtos eram bem recebidos na Europa, por isso que esse mercado de exportação vai ser tão forte aqui na América, porque o grande consumidor vai ser a própria Europa. Em contrapartida, as metrópoles europeias também acabam suprindo aquilo que está faltando aqui na América. A mão de obra no plantation era escrava e quase que exclusivamente composta por africanos escravizados. Esse tipo de mão de obra já era utilizado justamente pelo lucrativo comércio que existia entre os traficantes de escravos. Nesse sentido, a gente pode chamar que formava um triângulo comercial. Em que sentido? Onde a África acabava disponibilizando os escravos para a América, na América era produzido esses produtos da monocultura, esses produtos que iam ser exportados para a Europa, e a Europa acabava abastecendo tanto com produtos para a América, quanto também para a África, que em contrapartida também acabava recebendo escravos. É nessa lógica do plantation que vai surgir, né, a figura central de dominação, que é o senhor, tanto dono dos escravos quanto das fazendas, onde acabava acontecendo toda a produção do comércio de monocultura. Então cabia ao senhor controlar todas essas pessoas que estavam então dentro desse sistema de produção do plantation. Um detalhe, gente, só que obviamente, né, por se tratar de pessoas e escravos principalmente, né, esse senhor ele não tinha o controle total, porque, né, a gente sabe que muitos desses escravos acabavam se revoltando, acabavam criando formas de resistência e inclusive de fugas. Assim como o senhor é a pessoa central que vai administrar todo esse processo de produção, também nas fazendas a gente vai ter o elemento central que é a casa grande, aonde vivia o senhor branco, o senhor dono de toda a propriedade e desse sistema de produção. Em oposição à casa grande, a gente vai ter a senzala, que era a morada onde ficavam os escravos. Existia também a moradia dos trabalhadores livres e outros componentes que faziam parte então dessa fazenda e desse grande sistema de produção. Na casa grande havia essa ligação entre a própria senzala e a casa grande, porque muitos desses escravos acabavam trabalhando na casa grande, né, nesses serviços domésticos, nas cozinhas, no trabalho de limpeza. Então essa comunicação entre senzala e a casa grande acabava acontecendo justamente pelos escravos que trabalhavam na casa grande. Vale destacar que mesmo tendo esses produtos então de monocultura que eram exportados para a Europa,
no próprio mercado interno se produziam outros produtos, né? Agora sim, para dar conta e para atender a demanda interna. O plantation ele faz parte da lógica e dessa dinâmica que faz parte a colônia de exploração. Mas, em contraponto à colônia de exploração, a gente também tem a colônia de povoamento. Um exemplo de colônia de povoamento é o que aconteceu na colonização inglesa no norte de suas colônias nos Estados Unidos. Só que um detalhe, gente, a gente não pode generalizar, porque aqui no Brasil, embora a maior parte da produção, ou exclusivamente a produção, foi pautada no plantation, existiram núcleos que seguiram a lógica da colonização de povoamento. A principal diferença que a gente pode estabelecer entre a colonização inglesa e a colonização ibérica, entenda-se, espanhola e portuguesa, está principalmente na questão do controle fiscal. Os ingleses eram menos rígidos com relação aos espanhóis e aos portugueses. O tema sobre a escravidão ele é amplo, mas aqui então a gente vai fazer um destaque com relação às mulheres escravas, que é pouco falado, mas elas tiveram um papel também muito importante nessa questão da escravidão. Embora muitas dessas mulheres acabavam trabalhando principalmente nos trabalhos domésticos da casa grande, como foi falado anteriormente, elas sofriam tanto quanto os homens. A maior parte dos trabalhos delas, né, eram destinados aos trabalhos domésticos, à arrumação, a serem cozinheiras e, em alguns casos, até mesmo as chamadas amas de leite. Eram as escravas responsáveis em amamentar, inclusive, aos filhos das mulheres brancas. Além da amamentação, muitas delas acabavam cuidando as filhas das próprias mulheres brancas, ou o que alguns chamam, né, de sinhás. Temos que destacar também que toda essa lógica seguia um condicionante privado de uma estruturação patriarcal e hierárquica durante todo o período da escravidão. Então as mulheres, assim como acontecia com os homens escravos, seguiam nessa lógica de serviços e exploração de todos os tipos. Se no contexto da escravidão ficou a cargo das escravas, né, cuidarem de toda essa parte de organização e de cuidado com a casa, ficava então para as mulheres brancas a função de colocar ordem e trazer o bom funcionamento da casa grande. Cada escrava então acabava exercendo uma função. Algumas acabavam cuidando dos filhos da mulher branca, outras acabavam cuidando da casa, outras acabavam cuidando da lavoura. A mulher escrava fazia a ponte entre a senzala e a casa grande. Ela representava também o ventre gerador, que é a partir da mulher escrava que então poderia ser gerados mais escravos. As negras mais bonitas eram escolhidas pelo senhor para ser justamente suas concubinas e cuidar dos trabalhos domésticos. Como esses senhores acabavam utilizando as escravas negras como objeto de desejo sexual, muitas das mulheres brancas acabavam castigando essas mesmas escravas porque elas sabiam que então estavam sendo utilizadas para fins sexuais pelos próprios senhores, ou seja, os próprios maridos dessas mulheres brancas. E os castigos eram os mais variados e violentos. Tinham dentes e sorrisos bonitos, essa mesma senhora acabava mandando arrancar esses dentes dessas escravas, justamente como uma forma de castigo e privando então esses belos sorrisos que as escravas negras acabavam tendo e que poderia servir de competição à própria senhora. Isso é uma das tantas violências que acabavam acontecendo com as escravas negras. Aqui eu não vou destacar todos os castigos que acabavam acontecendo, mas existe infinidade de textos, né, que a gente pode aprofundar sobre esses castigos que acabavam acontecendo com os escravos, né? Uma coisa que é importante a gente colocar, que muitas dessas mulheres escravas negras acabavam cometendo suicídios coletivos ou até mesmo os abortos para privar então de que seus próprios filhos, né, de que as próximas gerações pudessem ser torturados e pudessem continuar de um sistema de escravidão tão brutal e violento. Para muitas dessas mulheres era preferível morrer, né, e acabar matando mesmo ou abortando, né, os seus bebês, do que viver numa situação tão desumana e horrível. Por fim, a pergunta inicial, né, do vídeo, então, qual que era o legado, ou qual que é o legado dessa escravidão? Agora focando mais especificamente aqui do Brasil. Para finalizar, eu vou colocar as palavras não minhas, mas do jornalista Laurentino Gomes, que escreveu um livro muito bom sobre a escravidão, vale a recomendação, e converse com seu professor mais sobre esse tema, mas Laurentino ele vai sintetizar o que seria ou o que será esse legado da escravidão. Então, segundo o Laurentino Gomes, entendo que a segunda abolição tem a ver com uma frase do Joaquim Nabuco do século XIX, que diz o seguinte: não adianta acabar com a escravidão, é preciso também cuidar do legado da escravidão. Essa é a segunda abolição. A nossa população afrodescendente ganha menos,
O homem negro tem 10 vezes mais chance de ser vítima de um homicídio do que um homem branco. A população carcerária é majoritariamente negra. É a maioria nas periferias insalubres. Não existiu nenhum ministro negro no Supremo Tribunal Federal depois que Joaquim Barbosa se aposentou. Não há senadores, poucos deputados ou donos de empresas. São poucos escritores, diretores de cinema, professores da USP. É disso que se trata a segunda abolição. Promover essa parcela da população, que é a maioria, através de políticas públicas adequadas, por mais polêmicas que elas sejam, para que todos os brasileiros tenham a chance de expressar seus talentos, vocações com toda a potencialidade. Aí sim o Brasil vai se tornar um país decente, porque hoje vivemos um regime de exclusão, com uma elite pequena que se beneficia dos recursos públicos, que consome, e do outro lado há uma massa enorme de excluídos. Esse é um legado da escravidão que precisa ser combatido. Então, nas palavras de Laurentino Gomes, a gente consegue ver realmente, né? O legado que a escravidão acabou deixando são essas desigualdades que a gente percebe hoje, né? E infelizmente está envolvido com a questão racial. Então, se fosse para a gente colocar, né, o legado, a gente está tentando ainda acabar com esse legado, porque aconteceu a abolição, e isso num próximo vídeo a gente vai discutir sobre isso, mas não foi dado nenhum suporte, não foi dado nenhum respaldo a esses escravos, que então, depois de 1888, vão ser libertos. Mas isso já é um tema para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre esse sistema escravista ou sobre o escravismo no século XIX, mais especificamente aqui no Brasil. A gente deu um panorama geral e focando, obviamente, né, mais as questões aqui do país. Espero que vocês tenham gostado. Já peço mais uma vez o like maroto, que ajuda bastante o professor. Se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra nos próximos vídeos, inclusive um especial só sobre a abolição da escravatura. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.